Pessoal, hoje eu vou falar sobre o ETF QQQ. Esse ETF famoso que todo mundo que conhece um pouco de investimento, ou que conhece sobre o mercado financeiro já ouviu falar. Esse ETF é emitido nos Estados Unidos. Ele foi criado em 1999 pela gestora Invesco. Ele tem as principais ações que todo mundo já ouviu, que são a Google, a Nvidia, a Apple, a Amazon. Então, e ele segue o índice Nasdaq 100 ali nos Estados Unidos. E esse ETF, ele é muito famoso, muita gente acaba investindo nele, tendo um portfólio com esse ETF alocado em suas carteiras, em seus portfólios, porque ele tem as principais empresas de tecnologia que vêm se valorizando ao longo desses anos e cada vez mais batendo recorde atrás de recorde. E hoje a gente vai falar sobre esse ETF como uma educação financeira, como um bate-papo, não segue qualquer pessoa do youtuber aleatório, você tem que procurar, e você tem que procurar o seu analista, o seu consultor financeiro credenciado para você tomar a melhor decisão sobre seus investimentos e sobre o seu dinheiro. Então, pessoal, esse ETF, ele é muito famoso, ele vem ao longo dos anos subindo por volta de 10 a 15%. Lembrando que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade no futuro, e é um ETF praticamente que todo mundo acaba investindo nele. A questão de acreditar na tecnologia, de acreditar na Nvidia, de acreditar na inteligência artificial. Todo mundo vem investindo nesse ETF, porque esse ETF se concentra as principais empresas que vêm se valorizando de cada vez mais de uma forma exponencial, e todo mundo fica ali assustado se há bolha ou não da inteligência artificial, porque recorde atrás de recorde, e essa rentabilidade absurda, surreal, e todo mundo acaba colocando ali no seu portfólio, porque é como fosse uma renda fixa, e uma renda fixa dolarizada ao longo dos anos ali, e vem dando certo, e as pessoas acabam investindo nesse ETF para potencializar ali seu portfólio. Então, assim, pessoal, eu falei no vídeo anterior do ETF S-Gov, que é o ETF de renda fixa, que a cada 3 meses ele vai pagando os dividendos, que ao longo, às vezes, do final do ano, a rentabilidade ali é por volta de 3,60 a 4%, que é o ETF que o governo americano ali ele emite. Se ele aumentar a taxa de juros, esse ETF também ele aumenta. E esse ETF, o QQQ, ele, ele é baseado na questão da rentabilidade das principais empresas ali, que seguem o índice Nasdaq 100. Se cada empresa ali se valorizar cada vez mais, a Amazon, a Google, a Nvidia, a Apple, aí ele acaba tendo uma rentabilidade seguindo essa rentabilidade dessas empresas. E ele acaba, o pessoal também ali, os analistas, o que eles fazem ali? Eles acabam colocando as empresas que não estão indo bem, se eu não me engano, é por volta ali toda vez a cada semestre. Se cada empresa ali não estiver indo bem, ele acaba tirando e colocando outra empresa. Lembrando que a SpaceX ela acabou entrando nesse índice das Nasdaq 100, desse ETF, do QQQ, porque eles mudaram ali a política, porque tinha que ter um tempo para você entrar, mas eles acabou mudando a regra ali, a SpaceX acabou entrando, e se uma empresa ela não vai indo bem, os gestores acabam tirando e acaba colocando outras empresas que estão melhor se desempenhando. Então é um ETF famoso, conhecido. Eu já falei do ETF, eu já falei do ETF SGOV, já estou falando agora do ETF QQQ, o QQQ mais. Eu já falei do ETF SGOV, que é o de renda fixa. Aí eu estou falando hoje do ETF QQQ, que é das principais empresas, das 100 empresas principais. O QQQ mais, o que muda é só o desconto, que ele tem um desconto menor, que no longo dos anos, se você estiver investindo ao longo dos 10 anos, você vai ter uma valorização maior, porque por causa desse índice que ele desconta um pouco menor do que o QQQ normal. Então, praticamente, muda só a questão da rentabilidade. Um vai render mais, outro vai render menos. O que a pessoa tem que saber? Esse ETF, ele foi criado em 1999. Ele foi criado ali por volta mais ou menos de US$ 40. Hoje ele se encontra por volta mais ou menos de US$ 700. E é, 60% representa de tecnologia. Essas principais empresas que eu falei para você, Nvidia, Google, Apple, a Amazon, e o restante, as outras porcentagens, é de bancos, é de telecomunicações, é de energia, de entretenimento. Então, o que a pessoa tem que saber? Quando a pessoa aportar esse ETF, colocar ali na sua carteira, a pessoa tem que saber que a pessoa vai ter uma volatilidade.
a pessoa vai ter uma volatilidade. Por quê? Porque vocês viram como foi a semana. Essa semana passada a Nvidia ela caiu por volta de mais ou menos de 5%. A Amazon, a Google, ela caiu na questão das empresas de microchip, que foi a SanDisk, que eu cansei de falar vídeos aqui nos meses anteriores, que provavelmente as pessoas fizeram alguma realização de lucro, porque a empresa subiu, a SanDisk e a Micro, a empresa subiu por volta mais de 800%, no período de 4 meses. Então as pessoas realizaram o lucro e a empresa caiu nessa semana de uma forma brusca, quase 30%, e essas empresas que eu falei para você que compõem esse índice também caiu. Então, a pessoa vai ter essa volatilidade dessas ações e a pessoa tem que estar confortável quando alocar o seu capital nesse ETF, porque o ETF anterior ele é mais fixa, praticamente ele vai ficar ali estável na casa de 3,64%, conforme a taxa do governo, conforme que ele for aumentando, e esse ETF não, ele vai ficar de uma forma subindo e descendo, mas só que eu acredito, e o índice passado, que como que eu relatei para vocês, eu acredito que ao longo dos anos ele vai ter um grande potencial. Se iniciou em 99, em US$ 50 e hoje se encontra por US$ 700, então é algo que conseguimos enxergar, que essas empresas, que empresas de tecnologia, ela vai ser o futuro de tudo aquilo que a gente utiliza nos dias atuais. Como data center, como o youtuber, como telefonia, como emprego. Eu acredito que vai ser tudo, né? O rumo vai ser você se digitalizar de uma forma absurda da inteligência artificial para facilitar a nossa vida, para facilitar as empresas, para agilizar o processo, colocar mais rapidez. Então, eu acredito que esse salto ele também vai replicar na valorização dessas empresas, tá, pessoal? Então, esse ETF, QQQ, são as principais empresas de tecnologia, de financeiro, de energia, de entretenimento, de bancário, e replica o índice Nasdaq 100, que é um índice dos Estados Unidos ali, que ele acaba replicando esse ETF, tá? Esse é o vídeo, tá? Esse ETF é famoso, qualquer pessoa de mercado financeiro que tem um pingo de noção sobre investimento já ouviu falar, tá bom? Então, esse é o vídeo.